boa noite a todos, a todas, boa noite àqueles que vão estar assistindo agora ou em outro momento, né? Que Deus abençoe mais essa sexta-feira. Estamos aqui com o nosso querido amigo lá de São Paulo, Walter Bonaparte, em que vai estar aí trazendo um tema bem especial, mediunidade, medicina, e medicina também, ele sendo médico, vai poder nos falar com bastante clareza e conhecedor da doutrina espírita, poder falar de mediunidade, sobre o conhecimento das obras básicas, né? Então, ele é lá da Casa Espírita Eurípides de Barçanufo. Antes de passar a palavra para esse querido amigo, a gente vai pedir ao Marcelo Viseu, junto com a sua esposa, ele vai trazer uma música para trazer alegria para os nossos corações, preparando assim todo o ambiente, e logo após a música, a Luciana vai estar fazendo a nossa prece. Marcelo, fique à vontade. Boa noite, Zé, boa noite, amigos, boa noite para todo mundo que está assistindo a gente agora, sejam muito bem-vindos a essa sala virtual do nosso querido Centro Espírita Vicente de Paulo. Boa noite, Walter, aí, por participar conosco. Que você seja altamente inspirado. Hoje eu estou muito bem acompanhado aqui da minha querida esposa, Luciana, né? Que boa noite, gente. Aceitou aqui dar uma reforçada na voz e que essa melodia chegue aí na casa de vocês, invada o ambiente de vocês com muita paz, com muita harmonia, ok? Então vamos lá. Voa pensamento, voa pelo universo infinito, vê que bonito o sol brilha no céu, e descobre a vida, enxergando Deus por toda parte. A vida é uma sem fim, vida bela estrada, rumo da verdade e claridade, amizade, Deus em cada ser, a florescer, momento sublime, luz que acompanha e que traz paz, o amor me faz sentir o Criador, o Criador, o Criador, o Criador, o Criador. Vamos então nesse momento elevar os nossos pensamentos ao nosso Criador, a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, Jesus, nosso Mestre querido. Neste momento estamos muito felizes de estarmos reunidos virtualmente com os nossos amigos para estudar um pouquinho mais da doutrina espírita. Abençoa, Senhor, cada um de nós. Abençoa também nosso irmão a palestra de hoje, que ele seja inspirado, intuído pelos amigos espirituais. Que nós possamos, nesse momento, Senhor, sentir todo o amparo da espiritualidade, nos envolvendo, nos amparando, nos auxiliando nas nossas dificuldades. Abençoa, Senhor, a nossa noite e que possamos iniciar essa palestra de hoje. Que assim seja. Então, Walter, é contigo. Fique à vontade, que Deus te inspire cada vez mais. Gente, obrigado, boa noite, obrigado pela palavra, Marcelo, Luciana, Cláudio,
A Isabelle que está aí por trás também, muito obrigado, viu, pelo convite. A gente fica feliz de participar aí com vocês da transmissão aí do Centro de Macaé. E é bastante prazeroso falar de uma área que a gente trabalha, né? A gente estava comentando agora há pouco aí nos bastidores que é sempre mais fácil a gente falar de alguma coisa que a gente já tem uma certa experiência, não somente estuda para falar aquilo. E a gente cresce quando a gente estuda para falar aquilo, mas a gente acaba tendo uma facilidade maior. Então, eu me chamo Walter, eu sou médico, moro em Pindamonhangaba, São Paulo, aqui no Vale do Paraíba, e atuo na área de neurocirurgia. Eu fiz uma especialização, hoje eu já fiz a parte de neurologia, já parei, depois fiz neurocirurgia, hoje eu sou cirurgião de coluna, dentro da neurocirurgia. E dentro disso a gente tem consultório e tem uma oportunidade muito grande, um manancial muito rico de lidar com pessoas, né? Então, da mesma maneira que as pessoas fazem o atendimento fraterno nas casas, o médico, ele tem também isso a seu dispor todos os dias. Ele tem um grupo de pessoas que vão em busca de ajuda, né? E o que acontece dentro das casas espíritas quando a gente procura aquelas pessoas que nos aconselham? A gente se abre, né? Nós nos abrimos a alguém, contamos nossas dificuldades. Então, o médico tem esse privilégio de ter um público ao seu dispor. Ao mesmo tempo que ele tem esse privilégio, ele tem uma grande responsabilidade, porque, afinal de contas, nós somos pessoas que temos que ser confiáveis, né? E temos que ter uma moral e conceitos bons para que a gente possa aconselhar essas pessoas. Porque não é somente um ato operatório no qual a gente está guarnecido de espíritos bons e de pessoas que já trabalharam nessa área e continuam trabalhando no plano espiritual, mas também dentro de um bate-papo, dentro de um aconselhamento. Por exemplo, a mulher, quando vai no ginecologista, ela vai só em busca de saúde física, ou ela vai em busca de aconselhamento também? Obviamente, em busca de aconselhamento, muitas vezes o médico, ele é um amigo do paciente, muitas vezes. Então, a pessoa se sente à vontade e conta coisas que não conta normalmente para outras pessoas. Nisso vem a privacidade, a ética que a medicina está envolta. Nós temos um grande papel, e eu me sinto bastante responsável por esse tipo de atitude, e a gente crescendo mais a cada dia, a gente tem a oportunidade de oferecer o melhor. Mas por que eu estou dizendo isso para vocês, sobre a medicina? Porque o tema é a medicina e a mediunidade e a medicina. Então, nós temos que situar um pouquinho dentro dessa responsabilidade médica para a gente entender que pessoas de bem, elas têm que estar dentro desses dois conceitos. O médico tem que ser uma pessoa de bem, e o médium também tem que ser uma pessoa de bem, tem que ter conceitos morais elevados, para que ele possa praticar essas duas atitudes, a medicina e a mediunidade, de maneira ideal, de maneira adequada, sempre numa alta vibração, numa alta frequência, trazendo sempre do coração sensações e conclusões para que ele possa auxiliar as pessoas na saúde física, mental e, por consequência, espiritual. Porque muitas vezes você não vai no consultório médico procurar um auxílio espiritual, mas no fundo, talvez seja aquilo que você esteja precisando. E, aliás, a gente sabe que as doenças também são de fundo espiritual. Quantas vezes nós não estudamos nas obras espíritas clássicas, de André Luiz principalmente, que o perispírito é impregnado da energia do nosso pensamento. Então, nossa mente trabalhando, nosso pensamento trabalhando, faz uma impregnação energética no perispírito, que, por sua vez, repercute aos órgãos físicos. Então, nossas doenças são, na grande maioria das vezes, repercussões de desequilíbrios espirituais. Então, a gente sabe que a importância do tratamento médico é muito grande. E, principalmente, se você tem alguém que, por trás desse tratamento, se ele puder ter conhecimentos a respeito do que a doutrina espírita nos traz, não precisa ser espírita necessariamente, mas da imortalidade da alma. Então, a gente sabe que a vida continua e temos diversas existências corporais. Tudo isso faz bastante diferença na prática do dia a dia. Eu digo para vocês que, com a maturidade, com o conhecimento da doutrina de Kardec,
eu tenho certeza absoluta que somos melhores pessoas e, por consequência, melhores profissionais. Então, o que a gente vai falar um pouquinho, vai dar uma pincelada a respeito de mediunidade e também a mediunidade dentro da medicina. Como que ela funciona? Como é que ela atua? Que importância tem? Um médico é médium, necessariamente? Todos são? Todos nós somos? E a mediunidade, ela atua dentro do atendimento? Enquanto eu estou atendendo alguém, eu estou conversando com alguém, medicando alguém, eu estou com os canais abertos para que os irmãos de outros planos possam me amparar, tanto num bate-papo no consultório quanto numa cirurgia, né? Então, eu ia pedir para o pessoal colocar o primeiro slide. Eu me permiti colocar um pouquinho de coisas escritas para vocês, porque eu acho que é muito importante, eu acho que é legal para a gente assimilar. Então, oradores que falam simplesmente, mas eu muitas vezes gosto, dentro da área técnica, eu prefiro que a gente escreva um pouquinho também através do PowerPoint, né? Então, vamos lá. Então, o tema mediunidade e medicina. Então, para o Centro Espírita Vicente de Paulo, que é hoje que nós estamos aqui falando para Macaé, mas gravando aqui pelo YouTube, com certeza muitas pessoas ainda nos verão. E eu cumprimento e agradeço o convite que me foi feito. Então, vamos lá. E qual é o conceito de mediunidade, gente? Mediunidade, o que ela é exatamente? Então, ela é uma comunicação entre humanos e espíritos. Então, aqui já vem uma primeira conclusão. Humanos e espíritos, será que é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa, porque seres humanos somos nós, são aqueles que estão encarnados na Terra. Nós adquirimos uma condição antropológica, biológica, anatômica de seres humanos. Nossas vestes são humanas. E nossos espíritos, nós somos os espíritos encarnados como humanos. Então, é uma comunicação entre encarnados e desencarnados, basicamente, né, a mediunidade. E ela é uma manifestação espiritual via corpo físico. Sempre a gente está falando através da presença de alguém que está fazendo essa ligação, essa mediunidade, né? Então, essa conexão, esse link, vamos dizer assim. Então, a gente sabe que ao longo do tempo, teve diversas crenças a partir do século XIX que a mediunidade começou a ser um objeto de investigação científica. Mas a gente sabe que no passado, nos egípcios e em outros povos, existiam diversas qualidades de mediunidade em que as pessoas faziam, por exemplo, as pitonisas, né, no Egito, e os adivinhos de diversas outras culturas. Mas a partir do século XIX, é que basicamente a mediunidade começou a se tornar um objeto de uma investigação científica um pouco mais profunda. Então basta ver, por exemplo, o Kardec. Kardec, ele era um pedagogo, um cientista, que passou a estudar os fenômenos, a fenomenologia da época, né, das mesas, e passou a traduzir isso porque ele precisava provar que existia uma manifestação inteligente por trás disso. Então, a partir do século XIX, a mediunidade começou a ser um objeto de investigação. Só que a gente sabe que existia um grande número de fraudes, né? Ilusionismo, a gente sabe que existiam circos de pessoas que faziam coisas que não eram mediunidade. Então, a gente sabe que caiu em descrédito ao longo do tempo a mediunidade e a espiritualidade por causa disso também, pelo grande número de pessoas que queriam enganar os incautos, as pessoas que queriam tirar em proveito próprio, usando técnicas que não eram relacionadas à espiritualidade e muito menos à mediunidade, né? Então, por consequência, isso acabou tendo uma perda de credibilidade durante algum tempo, que depois foi resgatada em alguns lugares e em outros não. Então, a gente sabe que, por exemplo, na França, até hoje, essa mediunidade, essa espiritualidade não foi resgatada. Embora tenhamos o berço da doutrina espírita na França, a gente sabe que até hoje lá a coisa ainda ficou um pouquinho com esse conceito das crenças de serem coisas falsas, né? Então, a gente sabe que, então, dentro do conceito espiritualista, a gente tem a comunicação entre espíritos, o encarnado com o desencarnado. De qual forma? Várias formas, como eu coloquei aqui exemplo, ó, oralmente, então falando, a famosa psicofonia, quando um médium, ele dá espaço, não necessariamente espaço físico dentro dele, mas às vezes a conexão energética com o espírito que se manifesta e se chama psicofonia. Então, fala-se através de uma pessoa. Agora, se for pela escrita, né? Então, como o Chico Xavier, por exemplo, nosso grande médium,
nosso grande irmão aí, exemplo, é a psicografia, escrito, né? Ou ainda se fazendo visível pelos sentidos, pela vidência, né? É um médium vidente. Agora, outras modalidades, por exemplo, a mediunidade da psicometria. A psicometria seria aquele tipo de mediunidade em que a pessoa pega, por exemplo, um objeto ou enxerga uma determinada coisa, um objeto, e ela pode sentir a energia contida naquele objeto. E daquilo ela retira informações de quem era aquele objeto, em que época viveu, ou que sensações aquela pessoa está tendo, as dificuldades que ela está passando, isso chama psicometria, né? E temos a mediunidade de cura, que está muito ligada à medicina. Então a gente sabe que na mediunidade de cura, Jesus foi o maior dos médiuns de cura. Nós temos aí só dentro da Gênese, que é um livro maravilhoso, é o 5º livro da codificação, temos 8 exemplos aí de curas que o mestre fez, fora as outras 30 que são citadas no Evangelho, né? Sabemos disso. Então, a mediunidade de cura, o maior exemplo é o nosso mestre Jesus Cristo. Agora, por que eu coloquei esse slide? Olha, mediunidade ou distúrbio psiquiátrico? Por que será, né, que a gente coloca distúrbio psiquiátrico? Porque a gente sabe que em vários locais, e várias pessoas que não têm conhecimento a respeito dessa relação entre encarnados e desencarnados, até por força da religião, que muitas vezes a religião ela traz alguns dogmas em que o encarnado ou o vivo não pode conversar com o morto, vamos dizer assim, né? Então, a gente sabe que isso atrapalha bastante, mas por isso vem alguns conceitos de que aqueles médiums podem ter distúrbio psiquiátrico e não uma mediunidade, ou seja, estão inventando, ou estão meio louquinho, estão se comportando de maneira não esperada, né? Mas a gente sabe que dentro da ciência já foi bastante estudado isso não passa mais pela cabeça das pessoas que têm conhecimento. Então a gente sabe que esse colega nosso, Alexandre Moreira, de Juiz de Fora, ele tem um extenso estudo a respeito da espiritualidade da medicina, e a gente sabe que também desde a década de 50 existe as associações médico-espíritas, né? Que dentro dessa situação, dentro dessas entidades, é estudado de maneira muito séria, fundada pela nossa colega Marlene Nobre, que desencarnou há pouco tempo. Então, nesse caso, o Alexander defendeu uma tese em 2005 que se chamava Fenomenologia das Experiências Mediúnicas. Qual o perfil e a psicopatologia dos médiuns espíritas? Então, ele tentou estudar o seguinte: esses fenômenos espíritas, qual é o perfil do médium? Existe algum traço psicopatológico? Existe algum traço psiquiátrico dentro dos médiuns espíritas que conhecemos? Ele pegou uma grande amostra de médiuns para estudar o comportamento, usou uma série de tabelas. Então é um estudo bastante interessante que ele nos traz, e a tese a gente colocou aqui, ó, pretendeu traçar um perfil na saúde mental de 115 médiuns espíritas escolhidos aleatoriamente, que foram testados e entrevistados com apurados instrumentos da psiquiatria. Para quê? Para tentar conseguir, dentro dos métodos científicos, provar que eram pessoas de comportamento normal, eram pessoas de mentes sãs e que não tinham distúrbios psiquiátricos que pudessem estar influenciando dentro de uma recepção mediúnica, né? Então, dentro do trabalho, uma das conclusões é o seguinte: os médiuns estudados, eles mostraram alto grau socioeducativo, uma baixa prevalência de transtornos psiquiátricos e uma razoável adequação social. Então, isso é um trabalho publicado internacionalmente que jogou por terra grande parte de pessoas que pensavam que a mediunidade era uma coisa exclusivamente mental, que é realmente, mas patológica, doentia, né? Então, que a pessoa estava tendo um distúrbio psiquiátrico ao demonstrar que estava tendo alguma coisa de mediunidade, né? Então, dentro da mediunidade, a gente sabe que isso não se constitui numa dissociação de identidade. A gente sabe que é uma coisa que transcende a isso, que são planos espirituais que estão em contato conosco. Então, a mediunidade vem desse contato. A gente, hoje, tem essa noção do ponto de vista científico. Vejam bem, a gente está tentando não só fazer com que nós falemos sobre doutrina, mas também o que a ciência preconiza, o que a ciência hoje em dia diz a respeito disso. Já temos trabalhos diversos, o site da Associação Médico Espírita fala muito a respeito disso.
E dentro da AME, que é a Associação Médico Espírita, a psiquiatria é bastante desenvolvida dentro desse estudo, e outra especialidade que é muito desenvolvida, que tem núcleos espirituais muito ativos, é a cardiologia. A cardiologia tem dentro dos congressos já espaços reservados para falar a respeito da espiritualidade e a medicina. Muito interessante. Está sendo desenvolvido um conceito bastante interessante que vai passando devagarzinho para os médicos todos, aqueles que são crédulos, que não são, aqueles que são espíritas, que são de outras religiões. Então vão começando a haver trabalhos publicados de pessoas sérias da sua convivência. Então a gente sabe, está abandonando essa dúvida a respeito do distúrbio psiquiátrico e cada vez se firmando mais com relação à espiritualidade dentro da medicina. Bom, então a gente falou que utiliza a palavra médium para designar o quê? Um indivíduo que serve de instrumento de comunicação entre espíritos encarnados e desencarnados. Agora, em outras doutrinas e correntes filosóficas, podem ser utilizados outros termos, como clarividente, intuitivo, sensitivo e outros nomes também, né? Então, médium, em resumo, é aquele que serve de um elo, uma ligação, como a gente falou no começo, um link entre a espiritualidade, não necessariamente superior, porque podemos ter também, no caso de obsessão, contatos com espíritos considerados de baixa vibração, né, com o mundo espiritual em geral, e serve como um meio para que o espírito se manifeste no mundo material. Porque simplesmente a pessoa desencarnada, o espírito desencarnado, ele às vezes não tem a capacidade, a maioria das vezes não tem a capacidade da comunicação. Por isso até que no começo existiam fenômenos mais intensos, como fenômenos de barulhos ou atirar pedras para chamar a atenção das pessoas, né? Hoje já existe um certo desenvolvimento maior dentro da comunidade, e nós temos já um grau de desenvolvimento maior. Então, a gente sabe que tem aqui o intuitivo e o sensitivo, o clarividente, que nós já falamos, né? E Kardec define bastante no livro dos médiuns, essas diversas faculdades mediúnicas. A gente tem dentro desse livro, muito conhecido, né? O livro dos médiuns. Então, eu trouxe para vocês aqui no capítulo 15, olha, no livro dos médiuns, isso aqui tudo, gente, é embasamento, tá? Para falar um pouquinho da medicina também depois. No item 159, eu achei interessante, o capítulo é dos médiuns. Então, Kardec diz o seguinte, olha, todo aquele que se sente num grau qualquer, que sente num grau qualquer a influência dos espíritos, é por esse fato médium. Então, essa faculdade é inerente ao homem, ao ser humano. Não constitui, portanto, um privilégio exclusivo de poucos. Ah, existem poucos médios, qual percentual de médios na população? Não é assim que funciona. Todos nós temos um grau de mediunidade. Uns mais, outros menos. Alguns em umas áreas, outros em outras áreas. Então, a gente sabe na medicina, por exemplo, existe uma tendência ao desenvolvimento da mediunidade de cura para aquelas pessoas que têm essa capacidade, porque nós lidamos com isso, né? Então, por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuem alguns rudimentos de mediunidade. Pode, então, se dizer que todos nós somos mais ou menos médiuns, né? Então, no item 163 do livro dos médiuns, também ele define assim, ó, a verdadeira mediunidade supõe a intervenção direta de um espírito, porque se há uma comunicação entre o espírito encarnado e o desencarnado, tem que ter a intervenção direta de um espírito, senão não é mediunidade, não é verdade? Então, a prova, então ele fala aqui ainda o Kardec, eu estou citando porque o Kardec diz isso, eu acho interessante para que a gente leia. A única prova da intervenção dos espíritos é o caráter inteligente das manifestações. Desde esse caráter não exista, fundamento há para serem atribuídas a causas puramente físicas. Porque a gente lembra quando Kardec, por exemplo, os amigos dele convidaram ele para que ele frequentasse as reuniões das mesas girantes. Kardec, na realidade, foi como um desafio, porque ele não acreditava, ele queria achar uma explicação para aqueles fenômenos. Ah, deve ter um fio pendurado que faz com que a mesa bata no chão, deve ter alguma coisa, um pano preto por trás e alguém movimenta. Então, na realidade, ele foi desafiado a provar cientificamente que existia o quê? Uma inteligência por trás das manifestações. Então, é isso que aconteceu. E dessa maneira foi que foi desenvolvido, e Kardec, obviamente, já tinha essa missão espiritual, essa missão dentro do seu plano encarnatório,
para que nos trouxesse a doutrina consoladora. Então ele conseguiu provar isso. Então a gente sabe que na medicina também não é uma coisa puramente física. O que existe é uma interação entre aquele que está atendendo e aquele que está sendo atendido. Logicamente que tem uma série de coisas que precisam acontecer. Mas dentro, olha, da psiquiatria, olha, leem isso aqui, né? Em meados do século XIX, o intelectual francês Allan Kardec torna-se pioneiro na pesquisa de fenômenos psíquicos. Entre diversas hipóteses levantadas para a explicação de tais fenômenos, Kardec coloca a possibilidade do intercâmbio entre entidades extracorpóreas e seres corpóreos, ou seja, desencarnados e encarnados. Então, dentro do Departamento da Psiquiatria, foi dito isso, saúde mental da Associação Médico Espírita do Brasil. Foi definido dessa maneira. Então, olha, nesses fenômenos da mediunidade, o Kardec descortina uma faculdade inerente a todo indivíduo, né? A mediunidade. Como resultado de muitos anos de pesquisa, ele constata a contínua influência dos espíritos sobre os encarnados. Então, aí lembra que eu falei, olha, nem sempre essa influência é benéfica. E quando não é desta forma, não é benéfica, a gente fala em obsessão. Então a gente sabe que a mediunidade ela não abre canal simplesmente para bons ensinamentos. Ela abre canal para um contato do mundo carnal com o mundo espiritual. Então, dentro da medicina, da mesma maneira. Qual é o conceito do médico? Qual é a moral desse médico? Como ele pensa, como ele age, que conceitos ele tem? Isso faz bastante diferença dentro do nível vibracional que nós estamos trabalhando, né? Então, dentro desse livro, olha, Medicina e Mediunidade, que está esgotado, difícil de encontrar, ele fala a respeito disso, o autor. A mediunidade é a captação dos múltiplos padrões vibratórios que povoam as várias dimensões do cosmos, né? A gente sabe que a energia está espalhada e nós temos a condição de captar isso. E a saúde, onde entra nisso? Então, embora a Organização Mundial da Saúde tenha reconhecido que a espiritualidade seja um componente da qualidade de vida, ainda ela não inclui o bem-estar espiritual na definição oficial de saúde, que continua desde 1948, como sendo saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença ou enfermidades. Agora, pensem bem, pensem comigo. Saúde é um estado completo, pensa nessa palavra, completo, bem-estar de qualquer maneira, né? Físico, mental e social. Primeiro, não coloca nesse conceito a saúde espiritual. Segunda, coloca como sendo um estado completo. Alguém será que tem condições, durante essa encarnação e nesse planeta de provas e expiações, atingir um grau completo de bem-estar físico, mental e social e espiritual que seja? Que estivesse espiritual aí, é possível? A gente sabe que não é possível. Nós caminhamos em direção a isso, mas ainda não é possível que atinjamos dessa maneira completa. Agora tem diversos trabalhos, gente, dentro da medicina e espiritualidade. Olha, por exemplo, esse do Alexander que eu falei, pesquisa da mediunidade e a relação entre a mente e o cérebro, uma revisão das evidências. Então, explorando fronteiras dentro da mente, né, e de suas relações. Foi publicado, por exemplo, em Nova York em 2012, né, um trabalho que foi feito por um brasileiro na série Mente e Cérebro. Então, a gente sabe que essa capacidade de intermediar, ela pode ser, agora falando um pouquinho mais do médico, pode ser observada em qualquer pessoa, mas depende, ela pode ser ostensiva ou não ostensiva. Então, fora da medicina, por exemplo, existe, por exemplo, engenheiros, existem advogados, e etc., em qualquer profissão, que são intuídos, que recebem informações do plano superior? Sim. Por exemplo, quando você dorme com alguma dificuldade não resolvida. Se você fala, puxa, eu tenho um problema para resolver, não estou conseguindo resolver dentro da minha profissão, né? E aí o que acontece? Você deita, dorme com aquele problema na cabeça. À noite, você vai ter um desdobramento, você vai ter uma visita de profissionais que trabalham na sua área, você vai ter colegas que fazem essa facilidade para que você consiga ser intuído, e de manhã, de repente, você acorda e fala, puxa vida, sonhei com a solução do problema, né? Então, o que acontece? É uma coisa não ostensiva. Então, você teve uma informação no período noturno, trouxe para o seu meio profissional durante o dia e foi resolvido. Aquilo é um tipo de mediunidade. Então, agora, se ela for ostensiva,
é uma coisa que você pode, de repente, ter algumas coisas mais objetivas. Então, ouvir conselhos, sentir algumas atitudes que devem ser tomadas, caminhos que você pode tomar para que aquele tratamento, no caso da medicina, seja mais adequado para aquele paciente, sentir o paciente que está junto com você, então, para ver, deixar ele falar, e para que aquelas informações que você vai recebendo aos poucos façam com que a sua intuição, a sua mediunidade possa permitir uma melhoria, um progresso nessa capacidade de tratamento. Então, o profissional pode estar ciente ou não de que ele está sendo intuído, de que ele tem uma capacidade mediúnica. Se for vai ser mais útil, mais produtivo no tratamento dos seus clientes, se ele tiver essa ciência. Então, se a gente estudar e se a gente tiver essa convicção de que está acontecendo, obviamente que a gente vai ter vantagens dentro disso, né? Agora, lembra que eu falei no começo dos conceitos morais, do comportamento da pessoa? Então, a mediunidade e a medicina, elas se imbricam, elas têm, assim, um ponto comum quando a gente fala do ser, não do médico. Por quê? Porque o ser é que adquire as virtudes humanas. Eu não preciso ser médico para ter virtudes. Então, a gente precisa desenvolver a sensibilidade através dessas virtudes aí, ó, que vocês estão olhando. Olha. Então, confiança, paciência, gratidão, humildade, altruísmo, autodisciplina, honestidade e perdão. Então, eu fiz aqui eu rodei aqui as nossas qualidades, nossas virtudes necessárias, que pode ser pendurado na geladeira, hein, gente? Isso aí a gente precisa desenvolver em qualquer área, não precisa ser médico, não, né? Pode ser qualquer coisa. E isso é o que vai trazer o caminho que o Cristo nos mostra, o desenvolvimento dessas virtudes para que o nosso coração e nossa mente se abram para aquilo que é bom, para aquilo que é necessário. Então, a partir do momento que eu consigo desenvolver alguns fragmentos dessas qualidades, eu começo a ter a possibilidade de vibrar numa frequência melhor, de ter uma energia diferente, de pensar diferente, de respeitar o meu próximo de maneira diferente e querer ter uma vontade de tratar essa pessoa verdadeira, não com interesses secundários, né? Então, a medicina traz isso para a gente precisa estimular isso, para que essas virtudes sejam uma troca energética do profissional com aquele que está sendo atendido. Isso melhora a prática médica. Isso faz com que ocorra uma evolução e acelere e traga confiança para quem está sendo atendido. Então, primeiro aqui, ó, primeiro e único item, estar atento ao próprio comportamento. Como médico, sim. E como paciente, também. Porque, na realidade, é uma troca, não é? Que a gente falou? Não é de um lado só. Essa troca é uma troca energética. Não é, a gente não está falando de imposição de mãos ou só da mediunidade de cura. A gente está falando de uma maneira mais simplista de uma relação médico-paciente dentro de uma consulta. Então, estar atento ao próprio comportamento. Vigiar e orar, e olha, vigiar os pensamentos, né? Que tipo de pensamentos eu estou tendo? Qual a desconfiança que eu tenho? Eu estou me entregando realmente a um tratamento? Ou, como médico, eu estou dando possibilidade para que aquela pessoa se abra? E ela não precisa contar com palavras para mim, muitas vezes, o que ela tem. Ela precisa passar, através do sentimento, o que está acontecendo. Eu tenho que ter essa capacidade de analisar seus sentimentos sem que ela fale, muitas vezes, de maneira oral, só nas atitudes, corporal, o como a pessoa se comporta, o como palavras que ela usa, né? Então, a gente não pode ser o que é um instrumento das circunstâncias? Eu não posso ser levado a me comportar de uma maneira que eu não acho correta. Então, você não pode cair naquela pegadinha de você estar atendendo uma pessoa que está o tempo todo te desafiando ou te tratando de maneira desconfiada, ou vice-versa, hein? O médico também. Você, como paciente, não pode cair na pegadinha de um profissional que te trate dessa maneira e você revide da mesma maneira. Isso não é uma boa troca energética. Essa relação está fadada a um fracasso, está fadada a não dar certo. Então, se a gente vigiar o pensamento, analisar os nossos sentimentos, os sentimentos de quem está em volta da gente, transpondo novamente para um consultório médico, a gente não vai ser instrumento da circunstância. Nós vamos ter a nossa capacidade própria de avaliação e de sentimento, isso vai nos facilitar bastante
dentro da prática médica, o desenvolvimento da sensibilidade. Então, a medicina, ela se conecta demais nesse tema. Então, a mediunidade é aquela mediunidade escondida, aquela mediunidade em que nós não sabemos exatamente o que ela é. O médico, dizem que nas esferas superiores, que o médico não precisa nem crer em Deus, porque ele vai estar amparado, porque é uma profissão tão nobre do ponto de vista de lidar com o sofrimento alheio, e na tentativa da cura e do alívio desse sofrimento, que sempre um médico está amparado. Então, ele sempre vai ter um grupo de pessoas que não encarnadas que trabalham com ele nesse sentido. Então, se ele for budista, se ele for ateu, se ele for espírita, for católico, for evangélico, tanto faz. Entendeu? Ele tem que ter aqueles conceitos morais, né? Que a gente viu, lembra? Então, aqui, ó, as virtudes humanas, olha lá. Desenvolvendo a confiança. Se é uma pessoa que tem confiança, tem capacidade de perdoar, é uma pessoa honesta, que ela tem uma autodisciplina, que ela é humilde, que ela emana gratidão e tem paciência nas situações, a gente sabe que ela vai estar atenta ao próprio comportamento. Então, dessa maneira, a gente vai estar desenvolvendo a sensibilidade. E, obviamente, a gente não pode falar de medicina e medicina mediúnica do futuro, né? Eu até tenho o livro aqui, que é um dos livros que eu recomendo para vocês. Aqui, vamos ver, o livro, esse aqui, né? Medicina Mediúnica do Futuro, colega de vocês aí do Rio, Dr. Paulo Frutuoso, que fala para a gente uma série de coisas maravilhosas a respeito da prática médica. Já está no 8º livro, um oncologista carioca, e hoje em dia ele tem diversas palestras, só colocar o nome dele no YouTube. Então ele fala muita coisa para a gente do que vai acontecer, né? Então ele fala assim, por exemplo, olha, cita no livro dele, o médico do futuro não se guiará apenas pelos exames clínicos, laboratoriais e de imagem. Ele usará seus poderes extrasensoriais para enxergar a alma enferma do paciente. Isso aqui parece que vai ser um super-homem, né? Mas, na realidade é. Hoje, se você for enxergar um médico do futuro, agora qual é o futuro, gente? Eu não sei o futuro. 50 anos, 100 anos, 1000 anos? Não me perguntem, porque eu não sei qual é esse futuro. Mas vamos dizer que ele vai atingir um momento em que ele vai ter uma visão intracelular. Então, o médico não vai ter necessidade do raio-x para enxergar um osso quebrado, vamos dizer assim. E não só o médico vai ser treinado para isso, como as outras pessoas vão ter um treinamento maior também. Então, ele vai passar a ter alguns poderes que ele vai poder desenvolver a tal grau a sensibilidade que vai usar capacidade cerebral, capacidade mental, de uma maneira em que espiritualmente ele vai estar gabaritado para receber essas melhorias, esses requintes, esse crescimento técnico dentro da profissão que ele pratica. Agora, imaginem o que vai acontecer, como será isso, né? Ele fala isso dentro desse livro. Então, ele fala que as doenças que ainda não se manifestaram podem ser diagnosticadas, que as células doentes vão poder ser vistas pelo profissional de alguma maneira, ou com instrumentos novos, ou com os próprios olhos, dentro de alguns milênios, em que nós teremos diagnósticos muito mais precoces, né? Então, os planos espirituais que já participam, nós teremos, assim, a gente sabe que à medida que a gente vai se desenvolvendo espiritualmente, a gente sabe que a gente vai tendo condições de receber mais informações. Então, há 10 mil anos o homem era rudimentar, não existia praticamente nem a comunicação escrita, né? Então, a fala e a escrita foi se desenvolvendo de 8, 9, 10 mil anos para cá. A gente sabe que 2 mil anos atrás era na época de Jesus, os homens eram diferentes, o ser humano era diferente. Hoje, nossa compreensão é diferente. E vejam o que nós temos hoje. Nós estamos aqui fazendo uma live, né, via internet, que na época de Jesus nem se sonhava o homem comum que existisse. Então, o que haverá daqui mais 2 mil anos? Então, a gente não pode prever, mas a gente sabe que serão coisas maravilhosas, né? Então, mais planos espirituais superiores, de outra vibração, de outra energia, vão estar participando com a gente dentro disso. E a medicina vai a reboque. Nós estamos falando aqui hoje de medicina, poderia estar falando de técnicas de engenharia, de construção de materiais, ou de uma série de outros assuntos, mas particularmente o tema de hoje é dentro da medicina, que é a área que eu atuo. Então a medicina a gente vai estar desenvolvendo de uma maneira sensacional e maravilhosa, e muito difícil da gente conseguir trazer alguma coisa de concreto, né? Então, dentro dessa literatura que a gente consultou, a gente vê que
vai poder existir a visão mediúnica por transparência, a visão do ectoplasma, onde hoje pouquíssimas pessoas enxergam o ectoplasma, que é aquela substância do fluido cósmico que é liberada principalmente pelos médiums de materialização, pelos poros desse médium, para que espíritos e entidades, principalmente de cura, possam se materializar e trabalhar, né? A evolução da inteligência vai ser uma coisa fabulosa, porque a interação entre a mente e o cérebro é uma coisa muito íntima, né? Então, o que é mente e o que é cérebro? E os dois devem a quem? Hierarquicamente a quem? Ao perispírito. E o perispírito a quem? Ao espírito. Nós somos o espírito. Então, nossa mente é comandada pelo espírito. Nosso cérebro, nossa inteligência é comandada pelo espírito. Nosso espírito se desenvolvendo, então nós vamos estar desenvolvendo toda essa sequência de coisas. Nossos corpos serão diferentes, nossa capacidade vai aumentar muito. Então, e os transtornos psíquicos? Sempre que estivermos na Terra, nós não tivermos ainda evolução para trocarmos de orbe, teremos sim os transtornos psíquicos, porque nós temos imperfeições, e essas imperfeições não vão se extinguir em tão pouco tempo. Sabemos que um espírito de luz é um espírito de milhares e bilhares de anos, então nós vamos nos transformando pouco a pouco e nos curando pouco a pouco também, né? Então, a gente sabe que, já caminhando aqui perto do final, a gente sabe que o sentimento, aquilo que nos pertence, aquilo lá no nosso âmago, no nosso mais profundo, que temos, é de importância muito grande dentro da área médica. Porque aquilo que sentimos, qual é a sensação, o que o médico está passando naquele momento da consulta, qual é a confiança que você está tendo naquele profissional, ele está focado em você, ele está realmente dedicado dentro daquelas aptidões que nós já falamos 2 vezes aqui. Então, se tiver, sim, aí positivamente você está tendo vantagens, aquela relação está sendo positiva, e os dois estão crescendo, não só o paciente, o médico também está crescendo, né? Então aqui, ó, aquela relação, aquele sentimento de alta vibração, cria um estado propício nessa relação entre eu e você, entre eu médico e você paciente, né? Muito propício para que dê certo. Então, se a gente tem alguns sinaizinhos aí para pesquisar. Então, dentro dessas relações, que a gente pode considerar de não saudáveis, não estão sendo boas, você saiu insatisfeito, então, irritações gratuitas, vaidade, será que a vaidade está falando mais alto de um dos lados, né? A presunção do saber está sendo mostrado, isso fala a favor do ego, o ego está sendo muito alto, o egocentrismo, talvez. Tudo isso pode ser sinais de baixa energia após o atendimento. Então, são indicativos de relações não saudáveis, né? Olha como é importante tudo isso. Bom, a gente, então, dentro disso tudo, aqui dentro do livro do Dr. Frutuoso, nosso amigo, uma pessoa maravilhosa, já fiz algumas lives que eu pedi para que ele fizesse para mim dentro aqui do nosso centro Eurípides Barçanufo, ele prontamente nos atende. Olha o que é dito, olha. Então, já é possível a gente observar que o médico espiritualizado, o que acredita em algo além do corpo físico dos seus pacientes, desperta nas pessoas uma maior esperança, que possam enfrentar as mais difíceis patologias enfrentadas pela medicina. Então, vocês concordam com isso? Vocês concordam que o médico, talvez, de tudo que eu falei daqui para trás, uma pessoa que tem aquelas virtudes e tem esse grau de espiritualização, vejam bem, eu não estou nem falando de espiritismo, estou falando de espiritualizado, tá ok? Então, você acredita que ele pode enxergar através do seu corpo físico? Ele pode te passar uma energia diferente, uma esperança, e dentro da sua fé? Não importa a sua fé, gente. Então, você que está ouvindo, se você é espírita, ótimo. Se você tem outra doutrina, se tem outra religião, ótimo também. Siga os preceitos de Cristo, porque nós, dentro da doutrina, somos cristãos. Seguimos o Evangelho, né? Temos o Evangelho segundo o Espiritismo, mas é baseado no quê? Nos ensinamentos de Jesus, né? Então, a gente, seguindo isso, é o nosso caminho reto, né? Então, isso eu tenho certeza que você vai concordar comigo. E aí, a gente diz o quê? Que no futuro, então a gente está falando de futuro agora, né? No futuro da medicina. No futuro, a medicina da alma já não é mais o corpo, já está falando da alma. Então, a alma dizem que é o espírito encarnado, mas a gente já está falando de tratar essa alma. No futuro, a medicina da alma absorverá a medicina do corpo. Poderemos, na atualidade da Terra,
fornecer, hoje podemos, né? Fornecer o tratamento ao organismo de carne, ao organismo encarnado. Mas no que concerne à cura real, verdadeira, somos forçados a reconhecer que a cura real, pertence exclusivamente aos homem-espírito, que é um termo que ele usa, homem-espírito, ele significa uma pessoa espiritualizada, que tem uma valorização dos seus conceitos morais e espirituais muito acima da matéria, daquilo que a matéria nos mostra, muitas vezes nos engana, e que a matéria nos traz, às vezes, sensações que não são verdadeiras, de coisas que nós não levaremos de qualquer maneira. Se quiser desligar o slide, muito obrigado, Cláudio. Então, é isso que eu tinha para falar para vocês. Eu acho que o tema sendo a medicina e a mediunidade, ele é muito amplo para se falar de medicina, é muito amplo para se falar de mediunidade. O que eu tentei trazer para vocês é alguma coisa da confluência dos dois temas. Onde a mediunidade entra na medicina e qual a importância dela para o profissional médico. Então, eu espero ter trazido para vocês algum momento de reflexão a mais para que a gente possa ter um pouco mais de conhecimento dentro dessa área, até porque temos diversas obras que podem ser consultadas, né? Então, Martins Peralva com a mediunidade, Sueli Caldas também, a Dama da Mediunidade, que acabamos de nos despedir dela aí para o plano espiritual, o próprio Dr. Paulo Frutuoso, que nos traz dentro da medicina já diversas obras, está na 8ª obra falando dessa relação, inter-relação entre medicina e espiritualidade. Os colegas aqui da Unital, da Universidade de Taubaté, acabaram de lançar um livro, o Alexandre Serafim, o André Luiz, junto com o César, são 3 médicos da AME, daqui do Vale do Paraíba, que acabaram também de lançar a Medicina e a Espiritualidade. Então, é um tema muito bonito, muito profícuo, de muito futuro, e que eu acho que vai trazer um grande benefício para a relação médico-paciente e de nós mesmos como pessoas, nos auxiliando a crescer um pouquinho mais e olhar cada vez mais em direção aos preceitos cristãos. É isso que eu deixo para vocês. Obrigado aí por ter a paciência de nos ouvir esse tempo e agradeço ao Zé Cláudio aí a presença, que Deus abençoe a todos. Obrigado. O seu está sem som, Cláudio. Walter, meu amigo, muito obrigado. Obrigado pelo alerta. De vez em quando eu esqueço de botar o som. Agradecer a todos que participaram. Com certeza gostaram bastante, assim como eu também. Espero que muitos médicos, pessoas responsáveis e que buscaram na medicina o trabalho, a atividade aqui no planeta, possam assistir a sua palestra para refletir contigo e saber da responsabilidade, da oportunidade de, trabalhando esse tema, poder ser um médico cada vez mais espiritualizado, independente de ser espírita ou não. Muito obrigado, suas reflexões foram fantásticas, sabe? Gostamos muito, vi bons comentários aqui, e que a gente possa, em breve, trazê-los de novo, tá bom, meu amigo? Obrigado mesmo. Parabéns a todos que estavam nos assistindo, que irão assistir depois. E, como sempre, a gente vai estar finalizando aqui pela Casa Centro Espírita Vicente de Paulo, agradecendo a Deus por esta oportunidade, por esse momento em que a gente pôde conhecer mais um pouco, né? Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Como é bom essa verdade que ilumina, a verdade do Cristo, a verdade dessa doutrina consoladora, que possamos, então, elevar o pensamento e agradecer ao Pai com um sentimento de muita gratidão nesse momento, né? Deus, Pai de amor e bondade, obrigado, Senhor, pela vida, pela oportunidade da reencarnação, por esta doutrina consoladora que sempre, quando bem estudada, cria luz em cada um de nós, nos tornando cada vez mais responsáveis para caminharmos sobre a orientação deste Evangelho, do Cristo que se colocou tão presente há mais de 2000 anos entre nós, trazendo ensinamentos e práticas e nos ensinando que tudo que ele fizera a gente poderia fazer também e muito mais. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Ampare esse momento da pandemia,
nos ensine a viver nessa tempestade, vivendo com força, com ânimo, coragem, com os cuidados necessários, respeitando as orientações da medicina, para que a gente possa se cuidar com bastante responsabilidade. Dai-nos permissão para dar por encerrado mais um momento de hoje, com a certeza da tua presença entre nós. Que assim seja. Um abraço a todos. Obrigado, Walter. Até sexta-feira que vem, pessoal. Obrigado, amigos. Boa noite. Fiquem todos com Deus.